Olá, cumprimento o público do Sesc Santa Rita, da minha linda cidade de Recife, estado de Pernambuco, e agradeço o convite do Sesc e do meu amigo professor Eduardo Santana para falar sobre o mês da consciência negra e o dia 20 de novembro. O abolicionista Joaquim Nabuco, pernambucano, ele tem uma frase que foi escrita no seu livro Minha Formação, ainda no século XIX, que diz o seguinte: a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Essa frase, ela pode ser lida hoje como algo muito atual, quando consideramos a situação do negro no Brasil, quando olhamos para uma foto, da favela do Morumbi, onde nós temos de um lado uma favela e do outro lado um conjunto de condomínios separados aí por apenas um muro, e passamos a nos perguntar: aonde eu encontro mais negros? No lado da favela ou no lado do condomínio? Bom, temos que considerar que 54% da população brasileira é negra, formada por pretos ou pardos. E seria óbvio que eu notasse que naquela favela e naquele condomínio teríamos ali uma paridade, quando fôssemos responder essa pergunta. Mas é óbvio que isso não acontece. Se olhando para a favela, você vai encontrar muitos mais negros na favela do que no condomínio de prédios. Outra realidade brasileira é o assassinato de jovens negros. Um relatório da CPI do assassinato de jovens, 2015, dizia o seguinte, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Esse número é um número alarmante. Haja vista que 77% dos assassinatos violentos de jovens entre 15 e 29 anos acontecem com jovens negros. Outro dado que é estarrecedor saiu ainda esta semana sobre a questão do desemprego no Brasil, que coloca 66% dos desempregados, dos 23 milhões computados, 66% deles são negros, pretos e pardos. A grande maioria deles são domésticos, são empregados domésticos ou ambulantes. Essa situação nos remete novamente ao pensamento de Joaquim Nabuco. Durante o período da escravidão, os negros escravizados, eles desempenhavam funções de baixo nível, vamos dizer assim, não desmerecendo nenhum tipo de função, mas funções braçais, manuais e funções domésticas. Não lhes era dado a oportunidade de um crescimento, até porque eles não eram vistos como seres humanos, eram vistos como objetos, porque a escravidão, a escravização, ela coloca o ser humano como um objeto, como algo que pertence ao Senhor. E sendo um objeto, ele pode ser quebrado, ele pode ser utilizado da melhor forma, da forma que ele bem entender. Então, esse tipo de relacionamento entre os brasileiros passou, por incrível que pareça, a ser naturalizado. Você tem esse relacionamento entre brancos e negros aqui no Brasil de uma forma tão natural que, se você estiver no trânsito dentro do seu carro
e você vê um jovem negro vindo em sua direção, a pessoa vai lá, trava o vidro e levanta, trava a porta e levanta o vidro. Isso é uma forma de você naturalizar. Não, mas por que você fez isso? Não, porque poderia ser um bandido, mas aí você tenta justificar que tem bandidos brancos também, etc, etc. Mas a verdade é que é uma forma de você naturalizar um determinado comportamento. Naturalizou-se também acreditar que o negro ocupa sempre posições domésticas, braçal, que o negro, por ser forte, poderia ocupar essas posições braçais. E aí desmerece toda uma história do povo negro. Bom, se pensarmos a partir daí, e esse é o nosso ponto de partida para essa nossa discussão sobre a consciência negra e sobre o dia 20 de novembro, veremos que o racismo está intimamente ligado a um meio de produção de bens e capital, o acúmulo de bens e capital, que necessita de um grupo que lhes preste serviço. E através da escravização desse grupo, você cria ali os seus privilegiados e tem ali também o grupo que vai produzir esses bens para você. O Brasil se construiu sobre este patamar da escravidão. Um grupo de elite, uma elite de privilegiados, da qual os negros não fazem parte, e um grupo de pessoas que produzem bens aonde o negro é a maioria, e está ali desempenhando um papel. Bom, para pensarmos em consciência negra, que quando a gente geralmente fala em consciência negra, algumas pessoas pensam assim: ah, para que isso? O importante é consciência humana e tal. Na verdade, quando se pensou no termo consciência negra, isso é atribuído ao ativista sul-africano Stephen Biko, que desempenhou um papel muito importante, sendo um dos fundadores da Organização dos Estudantes da África do Sul, e também levando essa organização a participar de um movimento chamado Movimento da Consciência Negra. Stephen Biko, em seus escritos, intitulados Eu Escrevo o que Eu Gosto, ele colocou o fundamento daquilo que nós chamamos de consciência negra. E veja que interessante isso se aplicarmos ao Brasil. O fundamento que o Stephen Biko colocou dizia que a consciência negra é uma forma do negro trazer a sua história, trazer à tona o seu orgulho por fazer parte de uma história, de ter uma história que constrói um país, uma nação. Então, conhecer essa história, entender essa história e ter orgulho de fazer parte dela é aquilo que podemos entender como consciência negra. Se nós pensarmos no Brasil, quando um jovem negro chega à escola, ele tem livros, brinquedos, etc., e outros aparatos pedagógicos que lhe negam efetivamente conhecer a história dos escravizados que fizeram parte da construção desse país, enquanto nação, efetivamente. Um exemplo disso é a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês
quando citada em algum livro de história, ela é citada de forma muito breve, ou sequer é citada. E essa revolta teve uma importância, teve um desenrolar, né, que merece, efetivamente, as considerações heróicas, né, as considerações que possam louvar a sua organização, pois os negros, durante a Revolta dos Malês, entre 1807 e 1835, desempenharam um papel importante, agregando ali tanto negros muçulmanos como não muçulmanos, no recôncavo baiano, para que houvesse a tomada do poder, e a partir dessa tomada do poder se extinguisse efetivamente a escravidão e se estabelecesse um governo sob o qual os negros conseguissem viver com liberdade. Essa história, efetivamente, é contada de forma muito parcial, desprezando mulheres negras como Luísa Marim, desprezando a herança dos próprios malês e pessoas que vieram dessa herança, como o poeta Luiz Gama, fazendo com que o negro, não conhecendo essa história, não sinta orgulho, né, de ter ocorrido isso aqui no seu país. É contado outras histórias, mas onde ou o negro é apenas um coadjuvante, né, ou todos os seus heróis são brancos. E essas histórias são contadas como constitutivas do nosso país. A consciência negra vai justamente no sentido de recuperar histórias como essas, de trazer heróis como Zumbi, de trazer histórias fidedignas sobre Palmares, sobre o Quilombo, para que o negro, a partir do momento que conheça essa sua história, passe a ter o orgulho de tomar parte da formação deste país. Isso não é nenhum tipo de racismo reverso. Isso é formar a consciência destas pessoas. Mas eu digo que a consciência negra, o mês da consciência negra, a sua importância do próprio dia 20 de novembro, ele tem um outro lado também. Porque o povo brasileiro se constitui como nação. Não se constitui como apenas um pequeno grupo separado. A consciência negra serve não só, como Steve Biko colocou, para que os negros tenham orgulho da sua formação, mas também para que pessoas não negras aqui no Brasil conheçam e tenham orgulho da formação do seu país. Para que essas pessoas desmistifiquem em suas mentes coisas que dão origem àquilo que nós chamamos de racismo institucional. Aonde você tem ali efetivamente pessoas que discriminam os negros simplesmente por sua aparência. Por fato de ser negro, você discrimina aquela pessoa. Infelizmente, há alguns dias atrás, aconteceu o espancamento de um jovem negro, ator, próximo aqui, centro de São Paulo, no terminal Parque Dom Pedro, né, porque ele estava fugindo de bandidos que tentaram assaltá-lo. Procurou o segurança do terminal, o segurança confundiu, isso foi o que foi dito, com bandido, porque negro, correndo, ele achou que era um bandido, e acabou deixando que os bandidos que estavam perseguindo o rapaz o espancassem.
É lamentável que isso aconteça. Isso é triste, efetivamente. E é para isso que nós ressaltamos a importância do mês da consciência negra. Uma coisa é certa: racismo não vai sumir se nós não falarmos sobre ele. A primeira coisa que devemos fazer é assumir que esse mal está instalado entre nós. E que a partir do momento em que estivermos conscientes disso, soubermos a história, soubermos o porquê as religiões, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, como a Umbanda ou o Candomblé, que são discriminados o tempo inteiro e hoje têm os seus terreiros atacados, né? Como que iniciou-se essa discriminação? Pois foi justamente fruto também dessa nossa período de escravidão, mostrando a essas pessoas que toda essa história que o negro construiu no Brasil, toda essa herança cultural riquíssima que o Brasil tem, né, desde a sua culinária, a capoeira, né, as religiões de matrizes africanas, até mesmo o islamismo que veio através dos árabes para no Oriente Médio, mas aqui no Brasil chegou através dos negros muçulmanos. Né? Toda essa riqueza que o Brasil tem, efetivamente, foi uma herança desses povos escravizados. E que hoje as pessoas que são seus descendentes sofrem efetivamente com isso. Tendo essa consciência, quando passamos a analisar algumas proposições, como as cotas, quando passamos a analisar algumas proposições de políticas públicas efetivamente, né, cotas no serviço público, cotas nas universidades, passamos a ver que isso tem muito mais a nos enriquecer na nossa diversidade e não a tirar direito de qualquer um. Se pensarmos nas pessoas que foram injustiçadas por essa história apagada no Brasil, pessoas como Juliano Moreira, pessoas como Teodoro Sampaio, né, Lima Barreto, Cruz e Souza, todos eles negros que aqui no Brasil tiveram suas histórias simplesmente esquecidas, apagadas ou contadas pela ótica de um outro que não é o próprio negro. Steve Biko, o grande enunciador do princípio, né, do fundamento da consciência negra, né, ele tinha uma frase que eu acho muito marcante, principalmente para nós aqui no Brasil, que temos uma elite formada desde os tempos da escravidão, que hoje ainda se mantém às custas de tudo aquilo que foi pregado pela escravidão. A frase de Steve Biko é a seguinte, ele diz assim: a arma mais potente do opressor é a mente do oprimido. Ou seja, a arma mais potente do opressor é a mente do oprimido. Quando eu fizer alguém que está sendo oprimido pensar que aquilo é justo para ele, pronto, acabei com a pessoa, né? Porque se você efetivamente não tem uma alma, uma reflexão crítica sobre aquilo que você está passando, você já está morto.